Fala galera, vamos começar agora o assunto de óptica geométrica. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem algum problema de visão? Você não enxerga de longe, não enxerga de perto, sabe que tipo de lente você utiliza? Você é míope, hipermétrope? Deixa eu te perguntar outra coisa, vai. Você já viu uma coisa chamada de câmara escura do orifício? Aquele filme que eu sei que você talvez já tenha assistido, daquele meninozinho, esqueci o nome do filme, qual é o nome do filme? Extraordinário, aquele filme chamado Extraordinário, você já viu ele? Pois é, se você não viu, assista esse filme, viu? E vamos embora, roda a vinheta! Uhul! Antes de iniciar o assunto de óptica geométrica, vamos introduzi-lo para você. Primeira coisa de tudo, o que é óptica geométrica? É o estudo da luz. Ei, você vai estudar formação de arco-íris, você vai entender como o arco-íris é formado. Você vai entender as cores de modo geral. E você sabia que hoje eu estou aqui de preto. Você sabia que preto é uma cor que quando tem muita luz solar e eu não quiser absorver muita energia térmica, eu não posso utilizar? É melhor você utilizar o branco do que o preto quando você vai para o sol, por exemplo? Por que, Ítalo? É o que a gente vai estudar no assunto de hoje. Você vai entender que o preto é aquela que absorve todas as cores, enquanto o branco é aquela que reflete todas as cores. E dentro do estudo da luz, eu preciso te falar uma coisa. Lá nas antiguidades, existiam alguns filósofos que ficavam discutindo, como funcionava a luz, certo? Preste muita atenção. Lá na antiguidade, existiam alguns filósofos que ficavam falando assim, ei, a luz funciona dessa forma. E aí, olha só que legal aqui. Saiu a primeira ideia de como se funcionava a luz. Introdução, Ítalo, é o estudo da luz. Coloca logo aí. Primeiro cara, o Newton, né? Chegou o Newton e falou para você assim, presta atenção. Ele chegou e falou assim, olha, a luz, ela se comporta como uma partícula. Como assim, Ítalo, uma partícula? A luz, ela, por exemplo, ela transporta matéria de modo geral. Chegou o Newton e falou que a luz se transporta como uma partícula. Ei, aí depois, preste muita atenção, chegou um cara chamado Huygens, eu não sei falar o nome desse cara, mas tá aqui o nomezinho dele aqui no quadro. Aí ele falou assim, ei, a luz ela não funciona assim não, a luz ela funciona como uma onda, a luz se funciona como uma onda. Ele chegou e matou a ideia de Newton. Por que ele matou a ideia de Newton? Porque quando a luz se comporta como uma partícula, a luz ela tem uma propagação retilínea. O que isso quer dizer, uma propagação retilínea? Quer dizer que ela se propaga em linha reta, beleza? Ela não tem como mudar de modo geral. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui agora. Se eu colocar uma luz aqui, uma luz verde aqui na minha cara, certo? E você vê essa luz verde, olha se você concorda comigo. A pessoa que estiver lá na outra sala, que olhar através de uma parede, não vai ver essa luz verde. Concorda comigo? Não vai ver nenhum reflexo dessa luz verde. Agora, se eu ligar um som aqui, esse som ele vai ter uma coisa chamada de difração, que vai permitir com que a pessoa na outra sala escute esse som. Ah, professor, entendi. Por quê? Porque o som tem a capacidade de contornar obstáculos. Aí o pessoal falava de início o quê? Que a luz não tinha essa capacidade. Que a luz se propagava em linha reta e não conseguia ultrapassar. E consegue, Ítalo? Consegue, homem. Olha o que eu vou te falar, chegou o Huygens, fez um experimento, preste muita atenção aqui agora. Chama-se de experimento de Young, tranquilo? Pelo que me parece, o nome do experimento chama de experimento de Young. E ele mostrou para você que a luzinha conseguia passar por aqui, de um meio, e quando ela passava por aqui, preste muita atenção, quando a luzinha passava por aqui, ela se propagava dessa forma. Ou seja, professor, ela não se propagava mais em linha reta. Caramba, velho, que loucura. Não é isso, macho. Ela não se propagava mais em linha reta, ela se propagava como uma onda. E aí ela conseguia contornar o obstáculo. Depois de um tempo a gente descobriu porque é que consegue contornar o obstáculo. Mas de modo geral você tem que saber que o Huygens, ele contrapõe o Newton. O Newton fala da luz como partícula. A luz pode se propagar em linha reta. Tranquilo? A luz pode transportar matéria. Chegou o Huygens e falou assim, não, é como uma onda. Você acabou de dar o ondulatório, né? Falou, é uma onda. Na onda, a luz ela transporta energia, ela não transporta matéria. Eita, e aí, quem foi que venceu? O Huygens ou o Newton? Nenhum nem outro. Depois de um tempo, chegou um cara chamado Einstein. Você já ouviu falar o nome desse cara? Chegou um cara chamado Einstein. E aí, Ítalo? E aí que ele falou que a luz tem um comportamento dual. É o comportamento da dualidade da luz. Como assim, Ítalo, o comportamento da dualidade da luz? Você vai entender agora. Ele falou assim, ei, tem hora que a luz se comporta como uma partícula. E tem hora que a luz se comporta como uma onda.
Professor, e aí, no final de tudo, até hoje, o que é que a gente aceita? A gente aceita isso. Então, no final de tudo, nem o Huygens estava totalmente errado, nem o Newton estava totalmente errado. Mas quem foi que descobriu? Foi o Einstein. Ele falou do comportamento da dualidade da luz. Comportamento da dualidade da luz. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, dualidade da luz, antes de iniciarmos a aula de hoje, você precisa saber isso aqui. Ídolo, isso aqui normalmente é trabalhado na óptica geométrica? Não, o pessoal normalmente trabalha em física moderna, que quase não cai em prova, certo? Seja em Enem, seja em particulares de medicina. Mas é importante para a gente poder introduzir o assunto, para a gente poder começar a dizer assim, pum, chegamos na porrada, yes, vamos embora. Pois é, anote isso, saiba, né, a ideia de cada um, beleza? Que você vai arrasar na sua prova. Vamos embora agora para o próximo vídeo. Tamo junto!